Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Estamos aqui começando o 23º episódio do Ciência Deriva Podcast. Isso, são 23 episódios lutando incessantemente contra a entropia. E o engraçado disso é que quanto mais nós fazemos episódios, mais continuamos lutando contra a entropia, pois estamos aqui vivos ainda. No entanto, há algo engraçado, porque cada episódio que chega e que passa, parece que a gente vai conseguir ficar mais forte e parece que aí nada, nem entropia vai nos deter. No entanto, às vezes, com toda essa confiança que bate no nosso peito, é aí que a gente esquece da danada da entropia, que sempre, no final, vai ganhar, e aí ela nos pega de calça curta. Gente, às vezes a confiança é o prato para a entropia jogar a gente pela janela. Então, como diria uma música por aí, mesmo quando nós estamos parecendo felizes e bens e fortes, nós temos que estar atento e forte, né, pela luta. Enfim, mais um texto inventado, 23 vezes inventando um texto contra a entropia. Espero que eu continue fazendo isso, né, inventando um jeito de lutar contra ela novamente. E estamos aqui agora com outra novidade já anunciada, mas agora aqui do nosso lado, num quadradinho aqui do lado, a nossa entrevistadora titular, junto com o Gui, Nicole Laurino, mais conhecido como Nick. Ela já faz alguns vídeos pelo Ciência Deriva, entrou esse semestre, já entrou com vídeo, entrevista, enfim, ela é a nossa nova entrevistadora aqui. Nick, muito boa sorte. E muito obrigado por participar disso aqui, na verdade. A Nick, ela é muito simpática, muito graciosa. Ela só tem um problema. Ela torce contra o Palmeiras, se eu não me engano, ela é São Paulina. Isso gera tristeza no coração da gente. Corintiana. Mas, enfim, Nick, seja bem-vinda e muito obrigado, viu, por participar com a gente. Eu que agradeço, Pro. Eu sempre gostei, né, de Ciência Deriva. E esse semestre que eu tive um tempinho livre, eu falei, não, eu quero participar. E aí eu entrei em contato com vocês, né, e agora eu tô aqui, eu agradeço, porque é um projeto muito legal, que eu espero muito que cresça, que é muito importante também, e eu agradeço. E a minha primeira entrevista sendo com a Tati também, para mim é muito importante. A Tati foi minha professora no primeiro semestre da faculdade. Ela me deu processos biológicos e para mim foi muito importante, né? Era começo da faculdade, eu nunca tinha entendido isso. E as aulas dela, junto com a Bruna, foram muito gostosas, então acho que o papo hoje vai ser bem legal. E eu sou corintiana, por isso que não sou. Ai, mas eu achei que você foi ver o jogo de São Paulo, por isso que eu achei que você era São Paulino. Mas também corintiano e São Paulino, ó. Mas eu sou corintiana, o melhor time, e aí Ah, por fazer o favor. quê, né? É. Não, Nick, brincadeiras de times à parte, isso não importa em nada, na verdade. O importante é a gente tocar esse projeto que você já está tocando com a gente, lutando com a gente contra a entropia e mantendo ele vivo de pé, não só aqui nas entrevistas, mas também no Instagram. E o outro entrevistador, que já está aqui pela terceira vez, que para o futebol ele não liga muito, pelo que eu acho, mas para o Golden State Warriors ele liga, tô certo ou não? Guilherme Que Cavalcante. isso? Aqui não é modinha, não. Eu não torço pra nenhum time da NBA, não. Ah, tá tirando, rapaz. Tudo bem, Gui? Como você tá? Tô ótimo, Cadu. Um pouco rouco, mas... o único time que eu torço de verdade mesmo é pro meu, pro que eu jogo, né? Qual que é o nome? O Wolf. Como? Wolf. Wolf? De lobo? É, isso. Chiquérrimo, né? Aqui Maravilha. é Alcateia, pô. É isso aí, aqui é a Alcateia, né? E a nossa entrevistada hoje, que a Nick já falou o nome dela, e vocês que estão vendo pelo YouTube já estão a vendo, é a Tatiana Sataki. Falei certo, Tati? Falou, Cadu. Mais conhecida como Tati. A Tatiana Sataki, a Tati, ela é bióloga de formação, se formou na Universidade Anhembi Morumbi, na qual eu trabalho, então é minha colega, e o Gui e a Nick estudam. Ela se formou em biologia ali, fez mestrado e doutorado no Instituto Butantan, certo?
com veneno de cobra, mais especificamente tentando estudar a sua ação no sistema nervoso central, mas a Tati vai ter tempo para falar sobre isso. A Tati é a campeã aqui, estava aqui. As pessoas queriam muito que ela viesse aqui no Ciência Deriva para dar uma entrevista, e nós conseguimos agora. Tati, agora publicamente, para os anais aí da internet, muito obrigado pelo aceite. Nós estamos aqui bem felizes, eu estou particularmente por estar conversando, entrevistar uma colega muito simpática e sorridente, né? E conhecer um pouco da sua vida, né? Da sua vida profissional. Tá bom, Tati? Obrigado. Eu que agradeço, Cadu, Nicole, Guilherme, pelo convite. Então, eu fiquei muito honrada, muito feliz. E eu espero que eu consiga passar, né, por toda a minha graduação, o meu mestrado, o doutorado, tudo o que aconteceu de bom e de ruim, né? Para poder passar um pouquinho da nossa experiência e um pouco, né? É isso aí. Sim, Tati, não vai dar certo. Muito obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece muito. Aqui a gente gosta, acredita que ouvindo a pessoa dizer como ela desfila na sua passarela da carreira, possa inspirar os ouvintes. Então, a sua história com certeza vai ser bem interessante e inspiradora para muita gente. Mas, para a gente começar, vamos começar, é triste, né? Com uma pergunta Globo Repórter, tradição já aqui do Ciência Deriva. Tatiana Sataki, quem é você? Do que você se alimenta? Onde você mora? Onde você arranja seus crushes? Onde você penteia o cabelo? Enfim, se apresente, por favor. Onde eu metabolizo, Onde né? você metaboliza? Onde eu faço a oxidação das moléculas orgânicas, né, Cadu? Olha, tem muitas turmas que eu chego perguntando a idade dos alunos, né? E eu falo, meu Deus, dá para eu ser aqui vó de vocês, dá para ser uma mãe. Então, eu tenho 34 anos. Eu, atualmente, sou uma das professoras aqui da Universidade AMB desde 2017. Moro no Butantã. Mas, assim, eu tô resumindo, né? No Butantã, mas é bem assim, escondidinho. Então, demora um pouco para chegar aqui na AMB. Sou casada, né? Não oficialmente, né? Cadu já sabe. Vamos fazer aí, né? Uma comemoração, né, Cadu? Vamos! Já até conversei com a Aline, já, né? Vamos Jura? fazer uma comemoração. Você vai pagar umas comidas e umas bebidas para festejar seu casamento? Um churrasquinho, né? Que é o que dá as condições atualmente. Eu vou parar de comer espero que hoje. Convide os alunos também, hein? Eu vou trazer bolos. Vou trazer um bolinho, Guilherme, para nossa aula de IMAD e de análises. Mas eu moro no Butantã, sou casada, sou mãe de pet, já ouviram? Já. Mãe de pet. Aí eu tenho uma cachorrinha, Biela, e é isso. Atualmente eu só estou aqui mesmo na AMB como docente. Vamos ver, né, se novos planos aqui que a gente está arquitetando, se vai dar certo. Espero trazer novidades. Se eu for chegar de novo. Não, será bom, será bom. Tomara que traga. E ser mãe de pet é difícil ou não? Mais ou menos, é que a minha cachorra, quem já conviveu comigo, sabe que assim, que eu sou deste tamanho, né? Sou assim. E a Biela, quando ela fica em pé, ela fica maior do que eu, gente. Jura? Ela fica maior do que eu, então ela é muito grande. Ela não tem raça, só que ela é muito... O porte dela é grande demais. E o meu namorado que adotou ela, né? E quando ele adotou, a mulher falou, né? Olha, ela foi encontrada presa em um poste. Há quanto tempo ela estava presa, a gente não sabe. Foi, na verdade, vizinhos que ligaram para a gente resgatar. E ela falou, olha, ela não vai crescer, ela vai ficar deste tamanho. E pode acreditar, ela é muito tranquila, muito dócil. E quando eu fui junto com ele, né, adotar a Biela, ela estava muito quietinha no cantinho, sabe? Bem amoadinha. Sim. Aí ele falou, deve ser muito quietinha. Só que a gente nem se atentou ao tamanho da pata dela. Da pata e da orelha, tem que olhar. É um negócio desse tamanho.
E a gente, né, com aquele calor da emoção de adotar, vamos levar para casa, tudo. Meu Deus, nada do que a mulher falou era ela. Ela só não queria é passar o cachorro para frente. Não é tranquila, ela pula, assim, ela é muito carinhosa, muito demais. Ela vai com qualquer um. Qualquer um que chega em casa, ela pula, quer brincar. Só que ela é muito bruta pelo tamanho dela, né? Não Então, entendi. quando ela pula, Não tem noção, você né? perde até o equilíbrio. Mas assim, ela é muito boazinha, muito. Ô, O Tati, problema é que ela é muito arteira, né? você falou do seu tamanho até. Vocês tiveram aula comigo a primeira vez presencial? O Gui acho que foi presencial, né? A Nick não, né? Eu tive no primeiro semestre também. Então vocês. Porque as pessoas falavam que eu era baixinho no vídeo. As pessoas acharam que você era alta, é verdade. As pessoas acharam que você era alta e falaram assim: nossa, professora, você é muito baixinha. Não, tem uma turma que eu dei aula no remoto, e depois, esse semestre, eu tô com eles no presencial. Quando eles me viram, eles falaram assim, nossa, professora, você é tão diferente do remoto. Eu falei, por quê? Aí eles, não, professora, é que a gente achou que você era maior. Eu falei, olha só, Você meu vê? Deus, que é o tamanho do meu cabeção, que parece que eu sou muito grande. Preenche a tela, né? Fica assim, cabeção. Gruda, né? Parece dirigir taxista frenético, assim, né? Gente, vamos então? Vamos lá. Vocês querem perguntar para começar? Como é que a gente faz? Aí a gente só, de novo, vai entrando, tá? Vamos perguntar para a Tati, então, para começar do começo, do início, do princípio. Tati, como que você escolheu a bio? Você é aqui de Sampa, né? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Como que veio essa Na escolha? verdade, quando você começou a falar, né, que às vezes o professor, ele instiga, né, e dá muita curiosidade, né, dependendo do professor, de como ele aborda o assunto, como ele passa a informação para a gente, isso instiga bastante e gera muita curiosidade. E no meu caso, eu escolhi biologia. Quando eu era criança, se você perguntasse para mim o que eu queria fazer, eu nunca ia falar que eu queria ser bióloga. E nem Você falava o quê? professora. Eu falava que eu ia ser advogada, astronauta. Eu falava assim, Astronauta! astronauta. Tinha Tati na Lua? Seu Maria! Eu já falei que eu queria trabalhar com dinossauro, com paleontologia. Eu fiquei um bom tempo falando que eu queria trabalhar, né, com paleonto, e até meus pais compraram kit escavação. Lembra aqueles que vendia de revistinha na banca? Sim. Nossa, isso. O bloco é muito Você antigo. teve, Gui? Eles compraram. Eu lembro que eu já vi esses kits na banca de jornal. Sim. Eram uns bloquinhos assim, que você ia com o martelinho e depois com o pincelzinho, você encontrava o fóssil. Se eu não me engano, era da Panini isso. Que a Panini fazia. É muito antigo. E no começo eu queria trabalhar com essas coisas, assim, bem aleatória, né? Não tinha um foco. E quando eu entrei no ensino médio, foi no segundo ano, a professora Adriana, de biologia. Assim, quando ela começava a falar da biologia, era um jeito, assim, tão mágico para mim, que eu comecei a criar uma curiosidade, eu comecei a gostar tanto do assunto, que acabava a aula, né? Geralmente biologia, para mim, eram as últimas aulas, né, do dia. E ficava eu e minha amiga conversando com a professora. E já, probiologia é uma área que parece ser tão legal. E ela estimulava muito a gente a estudar. Sim. Então, no caso, eu escolhi biologia foi por causa da minha professora do ensino médio, que instigou isso em mim. Não só em mim, mas na minha turma, né? Ela foi uma professora maravilhosa e que eu tenho um carinho enorme por ela. Você vê que o professor ensina a dar os caminhos tudo para a pobreza. Nossa, muito, muito. Então, às vezes eu penso, se eu pudesse, assim, 3% do que ela foi no ensino médio para mim, para os meus alunos, eu já saio vitoriosa, porque ela foi maravilhosa. Sim. Ô, Tati, assim, quando a Embi, na época que você fez, que ano você entrou? Entrei em 2008. 2008? Então, na época, era que nem hoje, que não tinha licenciatura? Não tinha, Cadu.
Não tinha. Era assim, era o coordenador, né? Quem era o coordenador era o professor José Manuel. E ele falou: olha, turma, quem quiser fazer a licenciatura, eles deram oportunidade de fazer licenciatura por fora e ficaria Tá. mais 1 ano e meio. Então, eles deram oportunidade, só que aí a gente tinha que ficar mais 1 ano e meio fazendo o curso da licenciatura. E assim, eu acho que só foi 2 alunos que optaram por fazer a graduação e a licenciatura. A maioria fez só a graduação mesmo. Sim, porque lá, assim, pelo que eu vejo, eu não sei o que vocês acham, gente, mas muita gente já vai para a escola em um pouco porque não tem licenciatura, porque nem quer saber disso aí. Fora vocês foram igual também? Foi igual também? No começo, quando eu entrei, eu também não queria licenciatura, não. Eu falei, é que não tem, então eu já vou aqui. Mas hoje em dia eu penso em fazer licenciatura depois. Por quê? Eu entrei pensando. Por que eu penso em fazer licenciatura? É, Porque eu acho gostoso dar aula também. Eu gosto, mas eu queria dar aula de ciências, na verdade. Mas biologia para ensino médio eu também acho legal. Inclusive, a minha história é muito parecida com a da Tati. O meu professor de biologia do ensino médio foi muito bom. eles mudam. Eu também, foi graças a uma aula que eu fui parar na biologia. Então, Também, Cadu. Coisa É, boa. eu é, gosto, eu acho legal. E aí, por isso eu penso em fazer licenciatura agora. sim. Você ia falar, Gui? Já no meu caso, o meu professor não era um dos melhores, não. Sendo bem sincero, de biologia. O que me motivou mesmo foi a minha paixão, que eu sempre tive essa paixão desde pequeno, mas só que eu também tive essa coisa da Tati, de ter umas profissão que eu queria ser muito mais aleatória. Tinha uma certa época do primeiro ano do ensino médio que eu pensava em trabalhar com construção, Construção, ser engenheiro, assim, ser engenheiro, pedreiro. ser inventor. Quando eu era pequeno, eu falava, nossa, eu quero ser inventor. Ventura é da hora, hein? Ah, eu Gostei. também tive, Gui. Eu também tive essa época. Ah, eu quero viver inventando coisas. Aí ia ser Como se legal, né? fosse muito fácil, né? É, tem gente que hoje vive inventando boato. Olha só que maravilha. É verdade. Dá para Nossa, ganhar dinheiro Dá pra também, ganhar né? dinheiro inventando boato. Ah, Tati, Tem mas assim, alguns que já quando. realizaram o sonho. Sim. Tati, quando você estava ali mudando, quando a professora começou a plantar essa sementinha, você já pensava em aula ou não? Se via como cientista ou se via como outra coisa? Na verdade, quando eu comecei assim a confirmar, falei assim, não, vou fazer biologia, que é o que eu quero, né, ciências biológicas. Não era nada voltada para docência, assim, nunca. E isso foi até o final da graduação, viu? Terminei a faculdade sem ter assim a mínima noção de que eu falei assim, não, quero dar aula. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca, nunca. Sempre quando eu falava, olha, vou fazer biologia, né? Essa é a área que eu quero seguir. Aí o pessoal fala, mas o que em biologia? Minha professora, inclusive, falou: biologia é uma área muito grande, é uma área muito diversa. Então, que área da biologia que você quer trabalhar? E quando eu comecei a pesquisar, você fica com muito mais dúvida. Muito mais dúvidas, Porque é né? nossa, tanta área diferente, né, que você pode trabalhar, que você fica, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E eu comecei a gostar muito da parte de pesquisa. Sim. Comecei a me interessar mais por pesquisa. E quando eu estava no ensino médio, com aquela aula de genética, né, turma, que é aquele azão Ah, azinho, não. sabe? Achava maravilhoso. A professora explicava, eu entendia tudo. Eu ficava, meu Deus, professora, é isso que eu quero. Trabalhar com genética, azão azinho, razão, dominante e Yazinho. recessivo, é isso. Aí quando você entra na faculdade, Vai, começa a você vê aparecer que muito fica azão, né? mais. Você fica, mas e o azão e o azinho da faculdade, da É, escola, cadê? sim. E aí eu fui mudando. No ensino médio, foi biologia voltada para a genética, que foi o que me despertou a vontade de começar a entender um pouquinho mais sobre a área. E na graduação, aqui na faculdade, ainda na pesquisa, só que eu mudei um pouco a área, né? Saí da genética e fui para a área da neuro. Como foi isso? Foi circunstancial ou você teve uma Como que foi essa? Você descobriu essa área da neuro? Que foi no Butantan ou foi na USP?
Foi no Butantan, só que aí o programa que eu fiz, né, é em conjunto do Butantan com o ICB, da USP. Então, é interunidades, na verdade, né? Um programa de interunidades. Foi oportunidade, Cadu. Foi oportunidade. Sempre eu falo pro pessoal, falo assim, olha, gente, aproveitem as oportunidades que vão surgindo. Porque, às vezes, é uma coisa totalmente inesperada e que, às vezes, para você, isso te gera, né? Uma maior curiosidade, você quer saber um pouquinho mais, uma paixão que antes você nem imaginava ter sobre aquilo. Então, eu comecei a fazer uma iniciação na área da neuro e surgiu a oportunidade de fazer um mestrado nessa área. E foi uma área que eu gostei muito. Como então, você conseguiu essa iniciação, acabou Tati? saindo por causa do estágio mesmo. Como que você conseguiu essa iniciação? Da iniciação? É. Olha, é porque aqui, não só na EMB, né, mas nas universidades, eles pedem nessas horas e o estágio. E eu ficava desesperada, porque passava semestre, eu não conseguia estágio. Nem remunerado, eu falava, né? Estágio, só o fato Estágio de mesmo, né? não precisa ser remunerado. Chega um momento que você fala, não precisa ser remunerado. É um estágio para eu aprender mais sobre esses assuntos. Eu só encontrava em escola. Era o único estágio que eu encontrava, era em escola. E muitos eles perguntavam se eu tinha licenciatura, se na faculdade eu tinha, né, disciplinas de licenciatura. E não. Então, até mesmo em escola eu encontrava, tinha oportunidade, mas não era a área que eu queria. Só que não dava, né? para entrar, né? Aí eu falava, meu, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí surgiu um professor daqui da EMB, ele comentou de um estágio de pouquinhas horas lá no programa de veterinária. Então, ele é um dos professores, ele conseguiu contato com uma professora da veterinária, lá da USP, e eu e minha amiga, né, Stephanie, a gente ficou algumas horas, a gente ficou, acho que 3 meses fazendo estágio, lá no programa de veterinária, Na né, faculdade veterinária da USP, né? Da USP, aquele do Portão 3. Do Portão 3. E a gente ficou, só que era assim, esse professor ele comentou, olha, não é uma iniciação, é só um estágio para você saber como são as técnicas, aprender um pouquinho mais. E essa professora, ela recomendou o Butantan. Ela falou assim, olha, no Butantan tem bastante área para iniciação científica. Então, se for uma área que vocês quiserem trabalhar, lá no Butantan tem muita oportunidade. E, assim, foi minha amiga também, de novo. A gente foi até o Butantan. E, às vezes, lá no Butantan tem um muralzinho que tem um papel, né, com o nome da pesquisa, do orientador. E se ele está buscando aluno de iniciação, se tem vagas para mestrado. E lá eu tinha visto um site do Butantan que, quando você clicava, te jogava para todos os laboratórios. Hoje já não tem mais esse site, Nossa. eles tiraram do ar. Mas era muito bom, porque Ajudou, o aluno né? via o laboratório, né, a linha de pesquisa do laboratório e o e-mail. Aí eu fui na curiosidade, eu peguei o e-mail de uma das orientadoras e eu gostei muito da linha de pesquisa dela, que era justamente a área da neuro. E isso despertou porque lá na veterinária, uma das técnicas que eles faziam lá era uma técnica de cirurgia estereotáxica. Nossa, em que é isso? roedores. Cirurgia estereotáxica? É, mais ou menos assim. Sempre quando eu falo para os alunos, eles ficam meio, ai, professora, você fazia isso. Mas tudo em prol da pesquisa, né? É um Agora aparelho. Tá dando medo, hein? Oi? Agora tá dando medo. Tranquilo, doutor. Daqui a pouco eu conto para vocês os perrengues que eu já passei. Mas aparelho que de perfil, o rato ele fica preso, né, pelas orelhas, aqui. São 2 pontinhos que deixam ele preso. O dentinho aqui da frente fica também presinho. Então, toda a cabeça dele fica presa. Então, tanto pelo ouvido aqui, também pela parte do dente. O corpinho fica solto. Aí você faz um corte aqui na região da cabeça,
abre aqui a pele e faz um furinho. Aí esse furo depende da área que você quer analisar, se é CA1, se é CA3, se é hipocampo. Aí eu fazia um furinho e nesse furinho eu inoculava ou a minha toxina ou a solução controle. Aí inoculava a toxina, fazia um capacetinho de acrílico, sabe aquela massa que o dentista coloca no dente? Sim, aquela massinha? sim, que vai fazer o molde do aparelho e tudo. Isso, é o mesmo que a gente usava para o capacetinho. A gente colocava um capacetinho, colocava uma cânula naquele fio, né, no cano que a gente injetava a toxina, para não obstruir, a gente colocava uma cânula e fechava com acrílico. Aí depois fazia o ponto da pele sobre o acrílico e deixava o ratinho. Meu bicho não morria, não? Olha, se eu te falar... Olha, algumas vezes eu já vi muito aluno lá que você tem que anestesiar o rato para fazer essa cirurgia. Sim, você tem um comitê de ética, isso é importante dizer. Não é feito assim de qualquer jeito. Todo comitê, isso é prévio. O número de rato que você vai usar, o tanto do anestésico que você vai utilizar. Então, é tudo protocolado, tem todo protocolo que você deve seguir. Só que lá a gente treinava, antes de fazer os ratos do nosso experimento, a gente treinava. Então, ou a gente treinava com rato morto, né? Os ratos que o pessoal não iria usar e que já tinham morrido, a gente pegava e fazia esse treinamento. Mas eu já vi vários casos, né? Por exemplo, colocar anestésico e o rato voltar. E quando o rato voltava, a gente pegava um algodãozinho com éter e colocava... Lembra que eu falei que a gente prendia o... Sim. Ah, tá. O dente. Frente? Aí a gente colocava o algodãozinho com éter aqui. Só que muitas vezes colocavam muito éter no algodão e o rato acabava morrendo. Então eu já vi muitas vezes isso acontecendo também. Entendi. E aí você fazia essa cirurgia, então lá na iniciação você aprendeu a fazer essa técnica e já era com veneno. Já era para análise de veneno. Isso, só que aí era com veneno de escorpião, com Titus cerulatus. Aquele escorpião amarelo, né, que dá muita incisidade. Sim. Só que eu mudei, né, a minha linha de pesquisa mudou completamente. Eu consegui essa iniciação com a minha professora, só que quando eu estava começando a iniciação, era com o veneno do Titus cerulatus, e o nosso objetivo do trabalho era verificar o grau de epilepsia induzida por esse veneno do Titus cerulatus, a epilepsia crônica e a aguda, e trabalhar com os danos neuronais da epilepsia. Só que foi um momento que o Butantan passou onde tinha muito problema para conseguir purificar veneno. Então foi muito difícil. Era pouco veneno que tinha disponível, e para conseguir purificar era muito difícil. Era muito, porque era tão pouquinho veneno que para purificar era muito difícil, era muito complicado. Mas não dava para criar o escorpião? Oi? Não dava para criar o escorpião lá? Não, porque quem fazia a coleta era um outro departamento. Você solicitava a coleta e aí era o departamento que fazia essa coleta para você. Então, quando a minha orientadora deu início, né, à iniciação, o próprio departamento já falou: a gente não vai conseguir veneno do tipo cerulatus, porque a extração não está acontecendo, está tendo muita dificuldade da extração e a purificação também. O próprio equipamento para purificar estava dando problema. Aí a gente mudou de linha da iniciação, eu tive que mudar a linha muito rápido de pesquisa. Jura? E isso já deu um estresse enorme. Nossa! Peraí, que semestre você estava quando você entrou? No último semestre. Tati, você sempre correu contra o relógio. Não, você imagina, no último semestre eu queria usar a iniciação para fazer o TCC. Sim. Eu falei, vou usar todos os dados daqui e montar o TCC, né? Só que, quando a minha orientadora falou, olha, esquece, não vamos conseguir fazer a iniciação,
com o tema que você tinha gostado, né? Que era epilepsia. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque tá rodando o semestre, o último semestre, e eu preciso também fazer essa iniciação. Aí, o que eu tive que fazer? Fazer um levantamento bibliográfico para o TCC e a iniciação por fora. Ah, entendi. No fundo, você teve que dar um jeito, né? Oi? Você teve que dar um jeito, né? Tive que dar um jeito. Aí eu comecei a escrever, fazer um levantamento bibliográfico sobre o carcinoma, que não tinha nada a ver com a minha área da iniciação, mas em conjunto eu estava com a iniciação científica, só que com outro projeto. Entendi. Só que, nossa, Cadu, quando eu falo isso, os alunos acham que é muito rápido, né? É mudar o projeto hoje, amanhã você escreve e já entrega, mas não. Não. Quando o meu projeto estava pronto, redondo, já era novembro e dezembro, quando eu estava o quê? Para me formar. Nossa! Isso dá desespero na gente, né? Quando alguém fala assim, ó, você vai ter que mudar tudo, viu? Não vai dar certo. Vamos, falta 2... Tudo isso que você fez, esquece. Sabe o que comigo aconteceu no mestrado isso? Meus peixes morreram, pegaram... Eu fiz uma besteira, uma cagada, na verdade, que a palavra certa é essa. Eu mexia com piscicultura e estava frio. E aí os peixes não estavam comendo. E aí apareceu um peixe com uma doencinha ali, num tanque só, tinha 8 tanques. E aí o cara falou assim: você quer que eu eu manuseio ele e passo um anti-inflamatório para os bichos para ver se ele melhora? Aí estava frio, não podia ter feito isso. Eu falei: pode. Quando ele fez isso, o peixe que ele tratou que estava doente misturou água com os outros tanques. Espalhou a doença. Mataram, assim, morreram 600 bichos. Assim. Surubinzinho. E um peixinho, todo mundo morreu. Eu não devia ter, eu não tinha experiência, entendeu? Aí eu falei, faz, porque é remédio. E não podia ter feito isso. Morreu tudo. Aí eu tive que refazer o experimento em 6 meses. E isso acaba com a sua confiança. Assim. Não vai dar certo, não sei o quê. Às vezes minha orientadora, ela sempre foi muito excelente. Assim, então, ela sempre me deu muita calma. Muita, né? Então, assim, por mais... Eu entrei em pânico, mas nem muito, não muito, assim, por causa disso, sabe? Mas é duro, Sai acontece. umas lagriminhas aqui, né, Cadu? Eu vou tatuar uma lágrima. É igual o aluno no final do semestre, né? Tá chegando o prazo e a gente só começa a chorar. Meu Deus, vai dar tudo errado. Fala, Gui. Foi no meio do semestre a gente já chora? Já assim? chora. Imagina... Antes da primeira prova já tá na situação desesperadora, né? Já, exatamente. Gente, vocês querem fazer pergunta? Bem, a pergunta que eu ia fazer agora é em relação à área, né, que a Tati escolheu, sempre teve em mente de seguir para a pesquisa, né? Nunca, assim, uma vontade de seguir para uma área como fosse biólogo de campo. Olha, sempre foi. Lembra aquele meme, biólogo Nutella e o de campo? Eu sempre fui o Nutella, sempre o Nutella. Se me colocar para ir fazer uma pesquisa em campo, eu lembro até hoje, na graduação, a professora Patrícia, ela levava a gente, né, para fazer levantamento em parque, aí a gente tinha que delimitar, fazer o levantamento das plantas, e a gente ficava, meu Deus, professor, isso é muito complicado, meu Deus do céu. Até aqui, na Moca, tem, ai meu Deus, a passarela, e no final da passarela tem um parque lá. Onde atravessa a Radial Leste, né? Você está falando? Atravessa a Radial. E lá no final da passarela tem um parque também. E ela levou a gente lá também, uma outra professora Adriana. E, nossa, era muito difícil. E eu não tinha muito tato, né? Tem que ter o dom. Uhum. Eu não tinha esse tato. Foi uma área da biologia que eu acabei não indo, que foi a área da botânica. Hoje, se me perguntam que flor é essa, eu falo, não sei. Que nervura que essa folha tem? Não sei. Não, eu também não sei, não. Que planta é
isso aí, é a bunda moliácea. É a única coisa que eu sei falar. Eu só lembro de pteridófita e briófitas. É, planta núbia. Gimnosperma. É isso que eu lembro. Mas Rick, muito você é difícil. Nutella ou não? Atualmente eu tô, porque eu tô no laboratório, lá no Instituto Biológico, atualmente eu tô Nutella, mas eu gosto de campo também. Você não tem essência Nutella igual a Tati, assim? Não. Não. Eu fui pro laboratório porque eu gosto também, assim, mas eu entrei na faculdade querendo o que a maioria quer, biologia marinha. A maioria sempre fala de biologia marinha. Nadar com os golfinhos, né? Mas hoje em dia eu gosto de ecologia também. Tá se descobrindo. Gosto de tudo, eu gosto de tudo. Sim. Só não gosto de planta. Somos quatro, então. Eu também, quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando em trabalhar com bicho, penso até agora, mas essa área do laboratório também me chama muita atenção. Por mais que eu tenha raiva de estudar, eu gosto muito também. Mas laboratório tem que ser meu. Você vai fazer. Tati, até vamos falar sobre o seu mestrado, doutorado, que o laboratório tem uma dificuldade de acertar protocolo, ou seja, acertar a forma que você vai fazer tudo, para que tudo seja padronizado. Ciência é chato mesmo, ciência é metodologia. Tudo tem que estar previamente certinho, quadradinho, redondinho, né? O que você fez no seu mestrado, doutorado? Pelo que eu percebi, foi uma continuação, né? Foi uma continuação do meu projeto de mestrado. Você pode explicar um pouco dos dois? Enfim, contar a história mesmo. Sim. É que, na verdade, durante o mestrado, né, a minha orientadora, ela falou, olha, tem a oportunidade de você fazer o doutorado direto. Ou você faz o mestrado e depois você faz o doutorado, fica a sua escolha. Só que eu lembro de uma professora aqui da EMB, a professora Luciana, e quando eu apresentei o meu TCC, ela virou para mim e falou, Tati, continua na área da pesquisa, você é muito boa, mas uma dica minha, faz o mestrado, mas não faz a continuidade com o doutorado. Faz o mestrado, trabalha, e se, né, você conseguir algum lugar bom, um lugar que você goste, e você tiver a oportunidade, dá sequência para o doutorado. Essa foi uma dica que ela me deu, isso foi a opinião dela, né, vale constatar, e foi uma dica que ela me deu. E aquilo, eu não sei porquê, ficou comigo, assim, desde o momento que eu saí daqui da EMB com essa dica dela, isso ficou comigo. Sim. Então, eu fiz o mestrado, optei por fazer o mestrado, e assim que eu finalizei, eu já fui trabalhar. Então, terminei mestrado, fui trabalhar, e quando eu consegui a vaga aqui na EMB, foi um momento que a minha orientadora falou, Tati, você não quer seguir para o doutorado? Acho que agora é válido, né? Você já teve a diferença aqui de uns 2 anos do mestrado, porque se você ficar com um espaço muito alto entre o mestrado e o doutorado, você pode acabar desistindo. Sim, e ela sabia que eu ritmo, tinha doutorado. Acabar desistindo, né? E ela sempre me estimulava, não, faz o doutorado, que isso é importante, né? Isso te agrega muito mais conhecimento. Aí, quando eu entrei na EMB, aqui em fevereiro, foi o momento que eu passei na prova do doutorado. Peraí, calma. Que anos nós estamos? 2017, isso foi em 2017. Então, você fez doutorado em 2014 até 2017. Eu comecei em 2017. O doutorado. Isso. Entendi. E o mestrado, 2012 a 2014. Oi? O mestrado, 2012 a 2014. Mestrado 2012. E você fez mais ou menos o quê? O que era mais ou menos o seu trabalho? O trabalho? Não era na área da pesquisa. Foi assim. É que dá muitas voltas, mas deu certo. Quando eu estava finalizando aqui, né, a minha graduação, surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula em colégio. O colégio onde eu estudei, no ensino fundamental e médio. Nossa, Tati, você é muito retrô.
Você deu aula no colégio, você estudou, aí você dá aula na faculdade que você estudou. Você viu que eu tenho um apego emocional, Tô né? percebendo. Eu gosto dessa coisa de voltar ao passado. Tô E nisso, percebendo. eu tinha, né, adicionado nas minhas mídias os professores de lá, eu ainda tinha contato, né? E a diretora, ela viu que eu tinha acabado de me formar e ela me chamou para ir lá trabalhar como professora. E fiquei lá, só que eu não consegui ficar por muito tempo, porque como eu tinha iniciado o mestrado ele tem aulas, né? Você precisa cursar disciplinas. E às vezes é uma disciplina, no meu caso, a minha orientadora, ela falava, olha, tem essa disciplina que você é obrigada a fazer, porque é importante para o seu projeto, vai te agregar conhecimento para o seu projeto. E eram duas dessas disciplinas que eu tinha que fazer, eram de manhã. Então, eu acabei tendo que sair, né, da escola que eu estava dando aula e priorizar o mestrado. Então, comecei o mestrado dando aula, parei, fiquei só no mestrado, e no finalzinho do mestrado, quando eu já estava na época de defender, eu consegui um emprego em um laboratório de análises. Aí eu defendi, fui trabalhar nesse laboratório de análises, eu fiquei no setor da triagem e depois eu fui para a parte da microbiologia. Aí lá no setor da micro, eu consegui rever muita coisa que eu tinha aprendido na faculdade. Sim. Quando eu estava um ano no laboratório, mais ou menos, a mesma escola me chamou para voltar a dar aula lá. E aqui foi uma experiência minha, né? O tanto que eu ganhava no laboratório de análises e a carga que eu tinha lá, o valor era muito baixo quando eu comparava com o tanto de horas que eu trabalhava na escola. Você trabalhava Porque menos e era, ganhava mais na escola? porque era assim, de manhã eu tinha aula nessa escola das 7 a meio-dia e meio. E aí eu ia para o laboratório, aí no laboratório eu ficava à tarde das 2 às 10. E isso eu fazia todo dia. De manhã dava aula e à tarde eu ficava no laboratório. E de sábado tinha plantão, né? Tinha plantão de 12 horas nesse laboratório. E quando eu vi assim no final o pagamento, era muito discrepante o que eu ganhava na escola e o que eu ganhava no laboratório. Tchau, laboratório. Aí chegou um momento que eu falei, não, vou ficar só mesmo na escola, porque entre a carga que eu trabalho e o valor é o que mais está compensando no momento, né? Aí eu saí do laboratório, mas foi muito bom, porque eu tive um conhecimento enorme lá, um conhecimento que eu consigo passar para os alunos hoje de experiência. Isso é muito interessante, né? Quando a gente traz um pouquinho da nossa experiência para a aula. E fiquei nessa escola. Aí da escola surgiu a oportunidade de vir para cá, que foi José Manuel que me chamou. É mesmo? Tá vendo? Você tem um network, Tatiana. Eu falei, é importante você manter, né, o Isso é contato verdade. com as pessoas. Manter É ciclo com quem muito você puder, porque um dia você pode dar ou receber uma oportunidade. É verdade mesmo. Eu Sim, concordo. não, é importante. Eu lembro que em algumas turmas do primeiro semestre eu falava, pessoal, por mais que às vezes você não se dê bem com todo mundo, é importante você respeitar. É importante você respeitar, porque você nunca sabe de onde vai vir uma oportunidade de emprego, uma Também. oportunidade de estágio, né, uma indicação. Então é importante você respeitar todo mundo, saber respeitar as diferenças, porque você nunca sabe onde pode vir uma oportunidade, algo novo, né? E para mim foi muito importante essa questão de, como você disse, né, o O networking aqui, network, que é a né? palavra da moda. Nick, você quer fazer uma pergunta? Sim, ô Tati, você estava no mestrado e deu aula ao mesmo tempo, né? Nisso você estava com quantos anos no mestrado? Foi em 2012. 2012 eu estava. 2012, 2013. Ai, acho que eu estava com 24.
10 anos atrás, Tati. 10 anos atrás. 24, então 24. 23, 24 anos. Porque eu sempre... E você dava aula para ensino médio? Então, quando você falou que eu quero dar aula de ciências, eu cheguei a dar aula de ciências para o fundamental. E é muito diferente, gente. Eu falo que hoje, as minhas aulas que eu dou hoje em dia, para as aulas que eu dava em 2017, são muito diferentes. Eu não sei se isso aconteceu com você, Cadu. Você consegue, sabe, ver a diferença da sua aula, a qualidade da sua aula? Eu acho que sim. Eu sei chegar mais no objetivo que eu quero agora. Tá mais claro. Eu digo mais pelo motivo de você ser nova e dar aula, se fosse no caso de ensino médio, para pessoas com pouca diferença de idade, né? Sim. É que eu cheguei a dar aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, e o fundamental. O fundamental era do 6º ao 9º. Uhum. E quando eu dava aula para ensino médio, muitos alunos me olhavam assim, sabe? Nossa, da minha idade, né? Você é muito nova. E eu falava, não, pessoal, já... Muitos perguntavam se era estagiária. E você é baixinha, isso conta numa sala, não conta? Baixinha, né? Baixa conta. Desse tamanho. E nossos alunos do ensino médio, não sei, turma, umas coisas gigantes. Meu Deus! Mas era muito comum. No começo, era muito comum eles acharem que eu era estagiária. Que eu estava lá como professora substituta. Mas a experiência de dar aula para ensino médio, ensino fundamental, você gostou? Nossa, para mim foi muito gratificante, porque é muito diferente. Você dá aula para o ensino médio e dá aula para o fundamental, 6º ano, né? Nossa, sim. E eu consegui começar aqui na EMB em 2017, porque eu achava que eu estava meio que preparada, porque eu já tinha dado aula no ensino médio, ledo engano. Conta para nós aqui, qual que é o mais difícil? Molecada, meninada de 12 a 15, de 15 a 17 ou de 20 para cima? Conta aí que é o pior. Fundamental, médio ou faculdade? Olha, vou te falar, um dos problemas que eu encontrava muito no médio, era aluno que não tinha o menor interesse na aula, sabe? É uma coisa que eu dava aula de química e biologia. E às vezes é um aluno que quer ir para outra área, humanas, exatas. Então, eu estou falando lá de pteridófita e não é a área que o aluno quer trabalhar. Sim. Já o da faculdade, o aluno, ele que escolheu essa área. Ele escolheu a biologia. Então, ele sabia que dentro da biologia, ele teria que trabalhar com diversos fatores, né? Então, eu sinto que do ensino médio eu tinha muita dificuldade de trazer os alunos para a aula, porque muitos dos assuntos que eu falava, alguns não queriam trabalhar com aquilo. Então, é um pouco desafiador quanto a isso, você trazer o aluno, que não é uma área que ele quer trabalhar, para a tua aula, chamar a atenção do aluno. Do ensino fundamental, já é o oposto. Eles são muito animados, demais, eles são muito assim, tem muita energia, e é o momento que você tenta amenizar aquela energia acumulada dos alunos. Quer saber de tudo, pergunta tudo, né? Tudo. E é tudo assim, e é muito interessante as perguntas deles, porque é curiosidade, e você via que realmente aquilo era real, né? Então, eu gostava muito, só que era uma turma que cansava bastante, porque tudo pequenininho, né? 11, 12 anos. São perguntas que às vezes eu ficava, gente, mas de onde o aluno tirou essa pergunta? De onde? Meu Deus! Tati, às vezes não fica nem na carteira, não consegue nem ficar na carteira sentado, entendeu? Não, meu? É muita energia. Exato. Eu andava pela sala, tinha aluno que do outro lado levantava e ficava atrás de mim puxando o jaleco. Prof. É duro, ou né? então dar um ok no caderno, né? Que a gente tinha que dar o ok, né? Que o aluno fez atividade. Sim. E tinha aluno que falava, no caderno do fulano, você fez um rostinho. No meu, por que você não fez nada? Nossa, era assim. Aí você tinha que fazer um coraçãozinho, um rostinho.
Mas é muito diferente, mas foi essa diferença que me fez amadurecer bastante como professora. Foi muito, muito legal. Então, cada momento assim da escola que você pega, né, da escolaridade do aluno é diferente. Ensino fundamental, eles são muito curiosos e tem muita energia, muita. Agora você vai para o ensino médio, a curiosidade meio que já diminui um pouco, dependendo, né? Dependendo da área do aluno, se ele quer seguir ou não. Então, o que eu senti, né? A minha experiência, o que eu senti dificuldade do ensino médio foi puxar aluno que tinha muita dificuldade na área, ou então que não tinham interesse. Que não tinha interesse. Porque o Enem, lá para o segundo ano, ele já está batendo na porta, né? A ideia do Enem já está... Aí você tenta falar, olha, pessoal, a FUVEST está aí. Meus alunos do terceiro, desde janeiro eu já falava, pessoal, a FUVEST está aí, vamos estudar. E muitas das vezes, muitos não queriam prestar vestibular. É mesmo? Você via aluno assim que, infelizmente, né, você encontra alguns alunos que não querem estudar. Não querem. É aquele aluno que dorme o dia inteiro lá na escola, que não presta atenção em nada, fica lá e tira zero toda a prova, não tem vontade de aprender. Então, são casos raros, mas às vezes a gente encontra, né? Sim. Então, era muito difícil você trazer esse aluno para a sua aula. Sim. Eu fico muito feliz que eu tive contato com um dos alunos que no primeiro e no segundo ano eu puxava muito ele para as minhas aulas. Eu ficava, você é inteligente, você consegue. Aí eu fazia algumas perguntas, ele respondia, eu não falava que estava errado, eu falava, isso, agora vamos aumentar ainda mais a sua resposta, né? Colocar mais detalhe. Eu falei, você consegue, você amadurecendo. É capaz. Muito bom. Então, eu ia trazendo aí esse aluno, ele não queria nada da área de química. Eu dava aula de química, né, para essa turma. E, nossa, era com muita dificuldade, mas ele foi. No que ele se formou? Química. Química. Eu mudou a vida de alguém. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, assim, sem palavras quando ele falou, vou seguir para a área da química no terceiro ano. Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu gostei muito e vou fazer. Uma professora te fez ser biólogo e você fez um aluno ser químico. Ó, você é puro retrô, Tati. Você é vintage, entendeu? Muito, né? Mas, ô, Tati, eu queria matar uma curiosidade, vou matar ao vivo ou publicamente. Uma vez eu estava... eu saí, né, vim trabalhar na EMB e um cara que estava fazendo pós comigo, fez comigo, aí eu saí lá, estava fazendo doutorado. E ele chegou para mim e falou assim, ei, Cadu, beleza, mandando no WhatsApp, né, tava conversando com ele. Ele falou assim, cara, eu estou pensando em dar aula em faculdade e fazer o doutorado junto. Ele falou, o que você acha? Aí, na hora que ele falou isso aí que eu li, assim, eu estava no metrô, assim, né? Quando eu li, aí eu demorei para responder, porque eu não sabia o que responder. E eu lembrei de você. O que eu deveria ter respondido para ele, Tati? Olha, Cadu, eu já encontrei alguns professores aqui na EMB que fizeram um doutorado, mesmo que fosse finalzinho do doutorado, e trabalharam aqui, né, dando aula. É bem complicado, é bem difícil. Depende muito também das pessoas que estão ao seu redor, né, te ajudando tanto na pesquisa como aqui dando aula. Aqui na EMB eu tive muitos professores no primeiro e no segundo semestre, que eu entrei em 2017, que me ajudaram muito. Porque quando eu entrei aqui para dar aula de processos biológicos, eu olhei o ciclo de Krebs e eu falei, meu Deus, eu não sei isso, como que eu vou ensinar? Eu falei, meu Deus, se nem eu sei como que eu vou ensinar isso aqui. Eu falei, meu Deus, isso começou a gerar um desespero, que era o desespero para aprender e dar aula, e o desespero de chegar lá no Butantan e no ICB e fazer o projeto. Eu falei, é muita coisa que eu preciso fazer. Então, graças a Deus, e até hoje, né? Tem muitos professores aqui que ajudam uns aos outros, sim, isso explicando, passando material, né? Dando esse apoio. Então, graças a Deus,
tive, e tem muitos professores que ajudam a gente a entender, então, a parte de Krebs, metabolismo, a Natália me ajudou muito. Muito. Eu peguei as aulas dela, que é a coordenadora hoje. Ela tinha as aulas muito lindas. Eu lembro que a gente ficava aqui na faculdade à tarde montando aula, então muitas vezes eu olhava aquilo, eu falava assim, meu Deus, Nath, você lembra disso? Aí ela me ajudava, a professora Rita me ajudou muito com a parte de enzimas. Então, eu tive que aprender tudo de novo, e ao mesmo tempo que eu estava estudando e aprendendo, eu tinha que, na minha mente, desenrolar um plano de como eu ia passar aquilo para os alunos. E Sim. como eu dava aula aqui manhã e noite, sobrava à tarde. Então, à tarde eu ia fazer parte dos meus experimentos. E finais de semana. Muito então, puxado. depende muito. Eu só indico, realmente, se a pessoa tem final de semana disponível para fazer o projeto. Jura? E Porque você dava aula com um vai sorriso no rosto depois de tudo isso. Porque, pelo que eu lembro, você às vezes reclamava, meu trabalho não está dando certo, meus ratos, não sei o quê. E você estava lá com um sorriso no rosto. Nossa, quantas vezes? Às vezes eu passava a madrugada fazendo o projeto, dava errado, eu tinha que chegar aqui 7h30 para dar a aula, sabendo que tinha dado tudo errado, e que para refazer não é simples, porque quando você trabalha com modelo vivo, demora muito para você refazer tudo e explicar o porquê você tem que refazer. Então, aquilo já gerava um estresse enorme, mas eu não sei, isso é de todos os professores. Por mais que você esteja mal, por mais que você esteja cansado e triste, quando chega para dar aula, é como se viesse algo do além que você vai, e aí, pessoal, eu acho que os alunos mudam, aquele mau humor parece que fica fora, né? Vontade de arrancar os cabelos. Não, isso é a melhor coisa. Oi? Isso é a melhor coisa. Tipo, muitas vezes a gente chega na sala de aula, a gente tá desmotivado para estudar, mas um sorriso, um oi diferente, uma piada já muda o dia e você começa a prestar mais atenção no assunto. Exato. Se a sala ajudar, o professor ajuda e aí o clima fica bom, né? Tem salas que é uma delícia mesmo. Você já entra, você já sabe que você vai falar besteira, assim, do ponto de vista do professor, eu digo. Então você já chega assim, por mais que você tá de saco cheio. Às vezes o semestre, todo mundo fica de saco cheio, né? Professor e o aluno. Vai acabando o semestre, não quer mais fazer mais nada. Mas aí tem turma que dá, tem turma que não. Tem turma que você chega lá, tá todo mundo. Aí você também perde o tesão, né? Então depende muito da turma. Tem turma que você tem uma abertura muito grande para brincar, a turma entra na brincadeira também. Então dá para você dar uma quebrada na aula fazendo essas brincadeiras, né? Pertinentes também, né? Mas são turmas que te dão abertura, mas tem turma que às vezes não. Eu já peguei turma que era muito pequenininha, eu acho que eram 8 alunos. E era uma turma que, por mais que eu tentasse, assim, sabe, dar uma quebrada na aula, eu fazia brincadeira e eles ficavam assim para mim. Isso é uma merda. Não, é a pior coisa. Gente, dá risada, pelo menos para ajudar. E é engraçado que às vezes você repete a brincadeira, né? Você fala, pô, essa brincadeira deu certo uma turma, vou repetir aqui. E, nossa, não dava certo. Eu saía de lá, era aula. Não dava para quebrar assim. Sim. Gente, olha só, já deu quase 50 e alguma coisa minutos, a gente tem que ir para o final. Foi rápido, né, Tati? Meu Deus. Até porque o Gui tem compromisso e tudo mais. Então, gente, se quiserem fazer uma pergunta a cada um, para a gente ir para os finalmente, tem? Gui ou Nick? Eu acho que tudo que eu tinha anotado para perguntar, a gente já discutiu, já conversou sobre. Eu tenho uma pergunta para fazer, Cadu. Diga. Ai, medo. Ferrou, né? Os entrevistadores somos nós. Fala. E assim, para a Nicole e para o Guilherme, é uma curiosidade minha, porque como eles estão, né, no podcast, entrevistando várias pessoas com profissões diferentes, eles estão tendo essa visão mais geral. Se eles, com essa vivência, com essa experiência que eles estão tendo,
se eles já têm uma ideia do que eles querem fazer, porque isso é muito importante, ter uma clareza do que você quer seguir. Eu acho que isso ajuda bastante. Esse podcast, eu acho que ajuda muito, dá uma clareada, né? Você consegue ter um objetivo com muito mais foco. Se eles já sabem mais ou menos a carreira que eles querem seguir, a área. Quer falar primeiro, Gui? Se você quiser falar, pode falar. Não, então, como eu disse, eu tô num laboratório, né? Eu tô fazendo iniciação científica e eu faço na parte de biologia molecular, vírus de planta, no caso. E eu entrei, assim, totalmente crua, né? A gente saiu da pandemia, não tinha feito nada, a gente não tinha nem aula prática. Então, eu entrei pensando, eu quero conhecer um laboratório, eu quero ver essa área de pesquisa para ver se isso me interessa. E até o momento tem me interessado bastante. Eu gosto, só que é igual eu disse, como eu entrei muito crua, eu ainda tenho outras áreas que eu desejo passar, nem que seja um curso, um estágio não remunerado, para saber de fato se é isso que eu quero. Eu gosto da área da pesquisa e atualmente, se alguém me pergunta, eu falo, eu quero seguir a área de pesquisa e quero fazer mestrado, doutorado. Só que eu ainda não tenho a certeza de falar assim, não, eu só quero isso porque foi só isso que eu tive. Então, eu quero passar por outras áreas para ter essa certeza. Mas por enquanto é isso, eu gosto de pesquisa. Mas, como eu disse também, eu quero fazer licenciatura porque dar aula não é uma opção assim totalmente indesejada para mim. É até uma opção. Então, eu ainda estou muito nessa de tipo, quero fazer licenciatura, mas gosto da pesquisa. Então eu tô nessa ainda. Mas tem um prumo aí, dá para perceber, né? Que é essa área Oi? acadêmica. Tem um rumo Oi? aí que é a área acadêmica, Sim, Gui. sim, tanto como pesquisa quanto docente, eu acho que é nessa área que eu vou seguir. Depois pode voltar para a Embi dando aula, olha só. Então, olha, Tá que a Tati vira coordenadora, ela te chama. depois que terminar a graduação, eu vou na minha antiga escola, depois eu vou para Embi. Isso. Traga o currículo para cá, entendeu? Não deixe de trazer, isso é Legal. verdade. E aí, Gui? Já eu sinto que eu tô muito dividido agora, mas só que eu tô descobrindo várias paixões com isso. Porque eu agora estou fazendo um estágio, eu chego e contei para a Tati que eu estava procurando, eu chego e perguntei para ela um lugar, ela indicou o Instituto Butantan, mas no mesmo momento que no dia que eu perguntei isso para ela e eu cheguei em casa, eu recebi um e-mail do CRAS, perguntando se eu estava interessado em fazer o estágio O voluntário que é o lá. CRAS mesmo? Ai, Só para deixar claro aqui para a galera que está ouvindo. o CRAS, ele é um centro de reabilitação de animais silvestres. Maravilha. Ele recebe animais de tráfico, pessoas que encontram animais na rua, silvestre machucado. Muitas vezes um bicho que ela tem ilegal e ela não sabia que tinha ilegal, ela pode ir lá entregar também sem problema nenhum. Entendi. E aí, essa experiência, lá, como que tá? Como que tá aí, só para você continuar? nossa, tá maravilhosa. A cada dia é uma paixão diferente, principalmente agora que eu tô tendo mais trabalho, né? Agora, por conta que tá em época de reprodução, eu tô cuidando de muito filhote lá. Nossa, deve ser muito Aí, legal. aí eu tô gostando bastante. Sem contar que eu aprendi muito questão de espécie, como tratar os bichos, alimentação, como é a reabilitação dos animais. E Muito é legal. maravilhoso É. isso. Mas eu Tá também no sinto quarto essa minha... semestre, né, Gui? Isso, 4º semestre. Mas eu também tenho essa curiosidade de saber como que é o trabalho no laboratório por conta muitas das aulas da Tati, que eu percebi isso que eu gosto, eu acho complicado, mas eu gosto. Estou estudando bastante, aliás. Peço Bota que eles para dê estudar, Tati, é isso uma aí. trégua na hora da prova. Pegue leves. Pegue leves. Mas só que... Será? se tiver um pouquinho de dó... Não tem Ai, nem sei problema. o que é isso. Você sabe o que é isso, Cadu? Dó? Não, na verdade eu sou Professor bonzinho, não cara. Eu sabe. sou bonzinho. Eu devia ser mais mal, eu sou professor bonzinho. Não Nossa, Cadu. deveria. Eu fui um aluno no começo, um aluno
quando eu fiz um ano de uma faculdade chamada Metodista, e eu estava perdido na vida. E aí eu lembro que uma vez, perdidaço. E aí eu lembro que eu fiquei de DP de todas as disciplinas, menos uma. E aí, cara, eu lembro que eu fui falar com uma professora, era assim, tinha uma disciplina que era com 3 professoras juntos. Chamava biodiversidade, então tinha na bio, né? Botânica, ecologia e zoo. Aí eu fui falar com elas viraram a cara para mim, total, assim. E elas tinham uma certa razão, porque eu não ia na aula, ficava tomando cerveja de manhã, entendeu? Aí uma ficou comigo. Ela sentou comigo e falou: estuda isso. Não passei. E aquilo eu nunca esqueci, porque assim, eu não passei na prova. Mas assim, eu fiquei. Depois eu fui passando o tempo, eu percebi que se não fosse ela que me ouviu e sentou comigo ali, talvez eu tinha desistido e eu não ia perceber, amadurecer, tarará. E eu acho que isso me marcou. E aí eu acho que eu sou um pouco assim. Eu fico, às vezes aquele cara lá ou aquela menina, na verdade elas estão mais imaturos do que de fato não querem saber de nada. E aí eu fico bonzinho. Eu não devia ser. Eu sei que às vezes eu erro nisso, sabia? É um jogo. Eu fico com esse dilema. Eu tenho esse dilema até hoje na cabeça. E não consegui resolver. Porque às vezes eu acho que eu exagero. Eu sou muito bonzinho mesmo. Que eu não deveria. Mas enfim. Ai, o meu coração anda muito peludo, viu? Anda. Anda. Nossa. Coitado da turma do Guilherme. A prova já tá até pronta. Olha só. Nossa Ixi. Senhora. Prontinha, pronta para imprimir. Amanhã eu tenho prova com você, Cadu. Oi? Amanhã eu tenho prova com você. Amanhã. Você devia estar estudando, não ficando gravando podcast, tá vendo? Tá vendo? Gente, Em olha, cima já do deu uma... computador tá cheio de post-it. Exatamente. Sim. Gente, ó, já deu uma hora já. Ó, a gente não falou de pandemia, a gente não falou do seu trabalho em doutorado, não falamos, mas a gente tem que terminar. Então, assim, vou fazer 2 perguntinhas para você e a gente vai para o final, tá? Tati, tem alguma coisa que você ficou treinando nossa casa esse final de semana inteira, dizendo assim, eles vão me perguntar, eu vou dizer isso, e eu vou arrebentar, e a gente acabou não perguntando o que você queria falar? Tem uma coisa que você quer falar? Na verdade é isso. E você não falou? Não, o que eu pensei que vocês iam perguntar. Eu até treinei, gente. Até treinei. Eu falei pro meu namorado: vê se tá bom minha resposta aqui. Do mestrado, dos perrengues que eu passei, sabe? Do mestrado. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Oi? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Dos perrengues, que foram muitos, né? A gente vai ficar pelo menos mais uma hora assim, falando das coisas que deram errado, mas também deram muito certo. Mas, não, o que eu pensei mais que vocês iam perguntar era do projeto, né? Dos projetos, da pós e da aula em si. Eu achei que vocês iam focar um pouquinho mais também em dar aula e como era, né? Conciliar o mestrado, o doutorado, junto com o emprego em laboratório e também dar aula. Como Sim. que a gente consegue conciliar essas áreas diferentes? O Ciência Deriva tem que fazer uns tiragostos, assim, né? Depois da entrevista, porque sempre falta assunto. E Tati, eu queria também saber o que orgulha a Tatiana Sataki na sua carreira? O que me orgulha, academicamente falando, a sua carreira. O que te orgulha de você quando você olha no espelho e fala, puta, ó que da hora. Olha, parece bobo, mas quando o aluno, ele chega para mim no final da aula, ele fala: "Pro, consegui entender tudo que você falou na aula hoje". Quando ele fala para mim: "Nossa, Pro, entendi tudo. Nossa, como é fácil, como é tranquilo", principalmente quando é aula de bioquímica. Quando o aluno chega em mim, né, no finalzinho da aula, fala assim: "Pro, gostei muito da aula, a aula foi, nossa, consegui entender, tirar várias dúvidas", e eu sinto que o aluno ele está sendo sincero, aquilo me deixa muito orgulhosa. Então, é um momento que eu sinto que eu fiz o meu papel, que eu consegui passar o pouco que a gente sabe para o aluno, e aquilo me engrandece assim de uma forma inexplicável. Eu fico muito, muito feliz quando o aluno ele dá esse feedback e é sincero, sabe? Sim. Ele fala: "Nossa, prof, entendi tudo, você explicou, nossa,
como aquilo é mais simples do que eu imaginava. Então, para mim, no comecinho, quando o aluno chegava da aula de ciclo de Krebs, ele falava, nossa, professora, agora entendi o que é ciclo de Krebs, entendi o que é respiração. Então, eu ficava muito feliz. Isso é um pequeno orgulho que se torna um grande orgulho. Com certeza. Gente, olha só, a gente está gravando na hora do almoço, então tá todo mundo aqui de bom humor, no dia 10 de outubro, e esse episódio vai subir dia 15 de outubro, que é o Dia dos Professores. E se a gente parar para olhar aqui, esse foi sem querer, porque a gente não combinou. Tudo que foi conversado com a Tati é o início, que tem até a pergunta com o repórter, o resto é sempre livre. Vai à deriva mesmo. E a gente não combinou nada de ser professor, e de repente foi um episódio que foi de professor, né? Então, eu acho que, deu certo, de uma certa forma, né? Então, Tati, eu quero agradecer muito, 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 muito. Espero que você tenha gostado da entrevista. Só antes de você falar, vamos falar com a Nick primeiro e com o Gui, aí você fecha, tá bom? Nick, espero que você tenha gostado, que seja o primeiro dia, vários. Tá bom? Com certeza, Pro, eu adorei. É igual eu falei lá no começo, acho que o papo foi muito gostoso e eu acho que a gente tem que ter uma segunda parte aí com a Tati, porque assim como eu, acho que as pessoas que vão ouvir, vão assistir, vão ficar curiosos para os perrengues do mestrado e tal. Então, acho que tem que ter uma segunda parte mais para frente, mas eu gostei muito e agradeço muito a presença da Tati e a Ciência Deriva. Seja bem-vinda. E aí, Gui, você quer finalizar da sua parte também? Bem, da minha parte, sim, eu fiquei com algumas curiosidades também. Depois que ela falou dos perrengues do mestrado, tô curioso. Estou junto com a Nick para ter uma segunda parte, só falando dos perrengues e mais algumas perguntas também sobre o mestrado. Bem, mas é isso, eu amei a conversa também, tirei algumas dúvidas. Principalmente em questão de como foi a carreira da Tati, ela disse, não foi a mil maravilhas, mas só que ela foi garruda, como diz. E hoje tá como tá professora maravilhosa, é isso. É isso aí. Uau! Tati, muito obrigado, viu? Gente, só para falar aqui, um perrengue bem rápido. Um dos perrengues é porque nessa cirurgia, né, a gente pegava depois o cérebro e tinha que congelar. E quando deu um problema lá no Butantan, meu Deus, como a gente ia congelar o cérebro? A gente pegou uma caixinha de isopor, colocou o cérebro lá dentro, com gelo seco, e a gente foi de ônibus com material biológico na mão de ônibus, andando a USP inteira até chegar lá no ICB. Meu Deus. Jura? Nossa. Assim, a gente literalmente... Quem imaginaria? Se alguém abrisse, ia ter um monte de cérebro. Não. Ia ter um monte de cérebro lá. Já pensou se alguém abrisse? Quem é você, o Hannibal? Que agonia. Depois a gente conversa. Aí você pode fazer um chorinho do Ciência depois. A gente pode fazer a gente vê. Gente, então eu vou encerrar porque a gente já estourou. Tinha que ter 1h30. Enfim. Eu queria agradecer muito de novo a Tati, Nick, Gui. Muito obrigado. Quem for ouvir, pelo amor de Deus, um Dia dos Professores, toca o sininho para o professor, manda maçã nos comentários. E se inscreva no canal, faça esses negócios aí que a internet manda fazer, porque se não tiver, morre, entendeu? Façam isso, pelo amor de Deus. Você já chegou aqui ouvindo tudo isso. Então, se você não quer que a Ciência Deriva passe pelos perrengues da Tati, faça os negócios da internet lá, tá bom? Esse foi o 23º episódio maravilhoso, simpaticíssimo, até caiu a flor que estava aqui. Tati, beijo no seu coração, tá? Você merece. Muitíssimo obrigado, gente que está ouvindo. Muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo,
e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Cadu Tolucci e Aline Gomes, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!